Talvez o que a gente mais faz na nossa vida é errar. E não tem problema, na verdade, errar de vez em quando. A grande dificuldade é como nós lidamos com os nossos erros, né? E você, sabe lidar bem com seus erros? Vamos assistir aqui o vídeo do psicólogo Júlio Lobo comentando um pouco sobre como a gente pode conviver com os nossos erros. Não há nada pior do que cometer um erro e depois reconhecer que esse erro foi cometido. É como se fosse uma punhalada ali no nosso orgulho, né? A nossa sensação de que a gente tem que estar sempre certo. Mas acontece. Hora ou outra você vai dar o seu melhor, você vai fazer tudo o que você pode e por alguma razão, conforme as coisas vão se desenvolvendo, você percebe, caramba, fiz burrada. E agora? Como lidar com a sensação de que você está errado e você precisa fazer alguma coisa para corrigir a situação? Como lidar com a culpa e como lidar também com a frustração de você ter apostado no certo e acertado o errado? Eu acho que existem dois tipos de erros, né? Existe aquele erro, então, em que você comete tentando acertar, né? Você aposta em alguma coisa, essa aposta dá errado, né? E você comete um erro, né? E existe um erro também, que é talvez o erro que mais traz frustração, traz sentimento de culpa para as pessoas, que é o erro de talvez ter enganado alguém, é o erro de talvez ter errado com outra pessoa, né? Eu acredito que esse erro em específico é o que traz mais culpa para as pessoas, né? Vamos ver aqui o que ele vai dizer sobre isso. Bom, para a gente começar a conversar, um bom dia para você. Eu sou o Júlio Lobo, aqui neste canal nós falamos sobre comportamento e psicologia. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, o link está aqui na descrição. Meu nome é Lucas Roden, eu sou psicólogo clínico também. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, o link do meu site está aqui na bio. Vamos continuar. Certo? Formalidades de boas-vindas feitas, vamos mergulhar no nosso tema então. Hoje eu estou aqui tomando um solzinho de um céu nublado, aqui com essa paisagem bonita aqui, de onde um dia será a minha casa, e vamos conversar sobre esse tema, que é um tema que ele é muito interessante porque tem muita gente por aí que acha que deve ser uma divindade na Terra. Tem muita gente que cria a expectativa de que não pode errar. Existem inúmeras pessoas que criam uma fantasia de que elas não têm espaço para erro em suas vidas e por isso elas precisam ser perfeitas em tudo o que fazem. Meus amigos, isso é basicamente se tornar uma divindade, né? E até onde eu entendo não há divindades andando pela Terra no momento atual. Então, é interessante entender que o erro ele é inerente da espécie humana. Sempre que a gente vai tentar fazer alguma coisa, existe uma taxa de sucesso e uma taxa de fracasso. Pior, quando você está fazendo uma coisa pela primeira vez, as chances são de que você vai errar. Veja quando você era criança. Você estava lá dando seus primeiros passos. Os primeiros passos que você dava, você tropeçava e caía, não é verdade? Só que existe um benefício oculto por trás desse erro. E qual é ele? Entenda que toda vez que você dava um passo desequilibrado e caía, você aprendia alguma coisa. Isso exatamente o que eu ia falar, né? A gente entende até que no desenvolvimento humano, o erro, ele traz muito mais benefícios do que o acerto. Você aprende muito mais com o seu erro, né? Porque quando você acerta, você só reforça aquilo que você já vem fazendo, né? Agora, quando você erra, você tem que olhar para trás, olhar para essa situação e tentar entender o que deu de errado. Tentar entender o que você consegue aprender com isso, né? Então, eu sempre digo assim, né? Que nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os acertos. Aprendemos muito mais quando nós admitimos que estamos errados ou quando nós percebemos que estamos errados do que quando a gente acerta. Quando a gente sempre acerta, a gente não aprende mais nada, né? Você aprendia que não dava para andar daquele jeito. Então você tentava de outro jeito. E aí talvez esse outro jeito funcionava, e depois você caía de novo, aí você fazia outra correção, e aí você andava mais um pouquinho, e você depois caía de novo. Ou seja, a cada erro, você ia eliminando técnicas de caminhada e testando novas técnicas. E o resultado disso foi que você aprendeu a caminhar. Veja que interessante. Então isso significa que os nossos erros, eles são inevitavelmente um caminho maravilhoso para a aprendizagem, para a evolução pessoal. O problema é que você só vai conseguir entender que um erro ele é uma oportunidade de aprendizagem se você conseguir quebrar essa fantasia terrível que as pessoas estão criando para si mesmas de que elas precisam acertar o tempo todo. Eu sei que hoje na internet você vê sucesso de todo mundo, né? Você abre o seu Instagram e está todo mundo feliz. Você abre o YouTube e todo mundo é rico, seguindo 7 passos simples, né? E aí você pensa, nossa, eu sou o único fracassado, né? E aí você começa a se cobrar
e você começa a sentir que você precisa acertar em tudo, e aí quando você não acerta, você fica feroz, Eu venho dizendo isso aqui no canal já em vários vídeos, né? O quanto as redes sociais, então, elas criam uma realidade paralela, né? As redes sociais, elas imprimem em nós uma noção de realidade que não existe, né? Então elas nos mostram situações, nos mostram coisas, né? Nos mostram corpos, nos mostram pessoas que trazem a ilusão de que aquilo é normal. Elas pegam situações extremamente únicas, extremamente individuais e conseguem, através dessa alta exposição, transformar a ideia de que aquilo é o padrão. De que aquilo é o padrão, né? Então, o padrão já não é mais ter um carro. O padrão, certo, pelas redes sociais, é você ter um carro importado, né? E se você não tem um carro importado, bom, você é um fracassado, você deu errado, você não chegou lá, né? Enfim, todas essas coisas, né? Mas perceba, dentro das redes sociais, eu acredito hoje que o maior problema delas é nos imprimir, é nos colocar uma realidade que não existe fora daquelas telas. Mostrar para nós que o padrão de vida dentro daquelas redes sociais é um novo real. E que na verdade não é. A gente sabe muito bem que não é. Gestuoso, irado, você se automutila, né? Fica se xingando, fica se diminuindo. E meu amigo, você caiu no conto do vigário. Entenda que todas as pessoas que estão vivas e que já viveram neste planeta e que viverão neste planeta cometerão inúmeros erros. A diferença é que a maioria delas não tem coragem de falar sobre isso em público. Então, entendendo que o erro ele é inerente da espécie humana, como que você pode aprender a lidar melhor com os erros que você comete? Bom, o primeiro passo, eu acho que é o mais importante de todos aqui, eu já falei um pouco sobre isso em um vídeo onde eu disse sobre pare de ficar se ofendendo. Esse é o nome do vídeo. Talvez eu lembre de colocar nos cards aqui em cima, mas se você jogar esse título vai aparecer para você. Bom, a ideia aqui é a seguinte, você tem que parar primeiro de se depreciar, certo? Quando você comete um erro, você é humano, as coisas acontecem e mesmo que você tenha feito o seu melhor e errado, isso não significa que você é a pior pessoa do mundo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para aprender com o nosso erro e corrigi-lo é retirar a carga emocional depreciativa que a gente coloca ali dentro. Tá, ok. Aqui é um daqueles momentos, né, como eu vejo uma perspectiva diferente, né? Talvez até pelas nossas abordagens diferentes, eu e o Júlio, né? Abordagem de trabalho. Eu já olharia pelo outro lado. Não quero retirar. Num caso desse, de um paciente meu, eu não gostaria de retirar essa carga emocional. Muito pelo contrário, eu gostaria de investigar essa carga emocional. Do porquê que você se sentiu tão frustrado com esse erro. O que significa esse erro, essa falta, essa decepção que você tem, né? Da onde você acha que vem isso, né? O que isso simboliza? No que isso aqui tá ligado, né? Para mim, isso é muito mais importante, né? Na minha perspectiva pela psicanálise, né? Porque é a partir daí que quando a gente começa a investigar não só o erro, mas quando a gente começa a investigar os sentimentos por trás desse erro, as sensações, né? Os pensamentos por trás desse erro, né? Que te fazem sentir dessa maneira, aí a gente começa a ter uma questão, né? Por exemplo, assim, vamos supor uma pessoa, tá? Que tá tirando a carteira. E aí ela vai fazer a prova e ela reprova várias vezes na carteira, né? Algumas pessoas vão reprovar várias vezes na carteira, porque fica, enfim, reprovou porque não aprendeu, ou seja lá o que for, né? E vão reprovar e vão fazer de novo e aquilo não vai ser uma questão para elas, né? Vão fazer até passar, né? Mas para essa pessoa em específico, do meu exemplo, ela fica muito ansiosa durante a prova. Beleza, tá, mas o que é essa ansiedade, né? Se assim, ansiosa por ansiedade não significa muita coisa, né? Mas quando tu começa a investigar, começa a perguntar, aí a pessoa vai dizer, não, porque essa prova, ela é muito importante para mim, porque dirigir é muito importante para mim, porque de tal e tal situação, porque tem a ver com a minha relação com o carro, que tem a ver com a minha relação com meu pai, porque meu pai me cobrava muito, era muito exigente, pipipi. Então, percebe, aquele erro, que eu poderia dizer assim, não, tira essa carga emocional e vai fazer a prova de novo, beleza, ok, pode ser até que funcione, né? Mas assim,
A ideia é a gente poder investigar por trás desse erro e descobrir o que tem atrás dessa decepção, desse sentimento tão ruim. Porque eu tenho certeza que tem outras coisas na sua vida que você erra e que você não se sente da mesma maneira. Então, por que especificamente nesse exemplo, quando você reprova na prova de carro, você se sente dessa maneira? Por que especificamente esse caso? Ou por que especificamente quando tu reprovou num teste da escola um tal professor? Por que especificamente nessa matéria tu se sente tão ansioso para fazer essa prova e em outras matérias, não? Essa é a grande questão, né? Na minha perspectiva psicológica, né? Na minha perspectiva de abordagem psicológica. É poder investigar o que tem por trás desses sentimentos do erro, o que isso vai significar para esse sujeito, esse indivíduo, né? Só dizer para ele tirar essa carga emocional é muito difícil, sabe? Eu acredito que é muito difícil, é muito penoso, né? Pode ser que até que funcione nesse momento, mas pode ser que no decorrer da sua vida você encontre outras situações parecidas com aquela e que de novo você se sinta dessa maneira, né? E aí, como é que você vai lidar se você de novo se deparar, de novo se encontrar na mesma situação e sentir o mesmo sentimento? Bom, né? Se a gente poder entrar, então, encontrar a raiz desse problema, a raiz desse sentimento, quem sabe a gente pode, então, trabalhar melhor essa situação também para situações vindouras, né? Vamos continuar aqui com o vídeo, então, que eu já falei bastante já. Então, tudo bem, você estava errado. Tudo bem, você deveria ter acertado. Tudo bem, você pode ter causado sofrimento ou prejuízo para outras pessoas. Mas o que está feito, está feito. Não vale chorar sobre o leite derramado, já diz o ditado. Isso significa que não vai, essa automutilação, essa sofrência, esse xingamento interno, essa sensação de fracasso, ela não vai frutificar nada para você. Ela só vai ficar te danificando. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é, beleza, errei, eu estou me sentindo mal com isso, mas como eu resolvo? Aí nós entramos no segundo ponto. Então veja, o primeiro passo é jogar para o canto toda essa carga emocional de ficar se depreciando e numa bola de neve. Aí entram os conhecidos pensamentos ruminantes, né? Que é quando a pessoa deita na cama e fica pensando, ai, mas se eu tivesse feito isso, ai, mas se eu tivesse feito aquilo, ai, mas se... O e se não existe, amigo. O e se já se foi. Ele não vai acontecer. Logo, esses pensamentos são considerados infrutíferos. Por quê? Porque eles não produzirão resultados observáveis. Isso significa que você deve deixá-los de lado. Ou seja, o primeiro passo para corrigir um erro, para você conviver com o erro, se o erro não for corrigível, é você entender que essa carga emocional, ela por mais instintiva que seja, não vai te ajudar. Então, bota ela na caixinha, bota ela na gaveta, porque ela não vai servir para agora. E nós vamos para a segunda etapa, que é uma análise procedimental do que foi feito. Ou seja, você vai olhar para o seu erro e talvez soe um pouco estranho aqui, porque algumas pessoas ainda não têm essa habilidade, mas uma das melhores formas de você observar os seus próprios comportamentos é você se descolar da sua própria perspectiva e olhar você em terceira pessoa. Imagine que você tira a câmera aqui em primeira pessoa, sai, né? E você se olha de longe. Ou seja, você adota uma posição de analista. Ou seja, você vai olhar para você à distância e falar assim, tá, onde é que eu errei? Ou melhor dizendo, né? Eu olho para mim e falo assim, pô, Júlio, onde é que você errou nessa situação? E aqui, novamente, na hora que você começa a tentar analisar por que o erro aconteceu, as tuas emoções estão gritando dentro de você. Elas vão assim, ah, você é um burro, ah... Você tem que silenciar esse volume. Novamente, isso não vai te ajudar. Lembre-se que aqui, grande parte do processo se trata de disciplina mental. Então, eu acho isso meio difícil, sabe? Assim, eu acho uma perspectiva um pouco complicada, sabe? Porque parte de uma premissa é que nós conseguiremos, em algum momento, controlar as nossas emoções, né? E eu não acho que a gente consiga fazer isso. Eu acho que a gente aprende a lidar com as nossas emoções, mas controlá-las, né? É como se fosse algo meio frio, meio calculista, assim, né? Não, vou agora olhar, né, essa situação, sem levar em consideração as minhas emoções. Bom, eu acho um pouco difícil, sabe, de se botar em prática, né? Mas, entretanto, todavia, né, acho que ele tem um ponto aí, né? Que a gente faz isso na análise, né? Quando a pessoa vem para análise, vem para terapia comigo, por exemplo, e acontece uma situação dessas, né? Ela vai me contando uma situação, por exemplo,
a gente vai conversando, né, e tal. E aí, em determinado momento, a gente começa a pensar, e aí nós dois, eu e o paciente, nos colocamos nessa posição de observação, né? Vamos observar, então, o que aconteceu contigo naquele momento. Ah, foi isso, tá. E como é que tu se sentiu nesse momento? O que isso significou pra ti, né? O que tu gostaria que tivesse sido diferente? Mas por que seria importante pra ti que fosse diferente, né? E aí a gente vai analisando nesse lugar, assim, de poder olhar pra si, né? Isso é importante, assim, poder olhar pra si. Eu acho que esse é o processo de toda e qualquer terapia, né? Poder olhar pra si. Eu acho que às vezes é um pouco difícil fazer isso sozinho, talvez em situações mais simples, né, possa acontecer. Situações mais complexas eu acho que tem um limite, sabe, tem um limite, né, do que a gente consegue se analisar sozinho, né. Talvez pacientes que já passaram por muito tempo de terapia, muito tempo de análise, né, têm uma facilidade um pouco maior, né, já se conhecem melhor, né, mas, quem nunca fez isso, quem nunca conseguiu ter esse processo, né, eu acho um pouco mais complicado, né, principalmente, como eu disse, em situações mais complexas, né. Você abaixa o volume da mesa de som da sofrência e aí você consegue ouvir a voz dos procedimentos. Ou seja, vamos imaginar uma situação aqui. Deixa eu pensar em uma situação, sei lá, uma situação boba, tá? Eu vim pegar esse tubo aqui, eu tô sentado nesse tubo aqui. Eu ia pegar esse tubo e jogar aqui nessa lateral e nisso eu raspei a minha mão e dei uma tropeçada e torci meu tornozelo. Tô fazendo um exemplo bobo, tá? Eu poderia ficar, Júlio, você é um fracote, não aguentou o tubo, você é um fracassado, olha aí, não sabe nem carregar o negócio. Poderia. Mas o que eu vou fazer? Eu vou olhar, peraí, vamos com calma. Quais foram os erros? Bom, o erro foi machucar a mão, torcer o tornozelo, certo? Por que isso aconteceu? Bom, porque esse tubo tem bordas afiadas e eu precisaria estar usando uma luva, visto que a minha mão não tem aquela couraça que muitos caras que trabalham com isso o dia inteiro têm. Ok, erro número 1, já aprendi a corrigir. Da próxima vez que eu carregar esse tubo, eu vou colocar uma luva. 2, para eu evitar que eu torça o meu tornozelo, eu tenho duas oportunidades. Eu posso ganhar mais força muscular para suportar o peso do tubo mais facilmente. Isso requeriria que eu fosse para uma academia, que eu começasse a treinar a minha força. Ou eu posso buscar outra técnica, que é, em vez de levantar o tubo, eu posso rolar ele até a borda sem precisar fazer força. Bom, das duas opções, a mais estratégica e que exige menos investimento calórico, é rolar o tubo. Nesse exemplo, né, um exemplo muito simples, né, uma coisa muito cotidiana, eu acho que sim, daí eu acho que até pode funcionar essa dica dele, né, mas quando eu me referi também, né, me referi a situações mais complexas, né, e aí situações mais, por vezes mais pujantes, né, e tal. Então eu acho que aí não sei até onde isso é viável, né, e tal, mas situações do dia a dia como essa aí, bom, eu acho que sim, isso eu acredito que é possível ser feito, né. Logo, ok, da próxima vez que eu for fazer isso, eu vou usar luvas e eu vou rolar o tubo em vez de carregá-lo. Isso provavelmente vai evitar que eu corte a minha mão e que eu torça o meu tornozelo. Eu sei que é um exemplo bobo. Eu sei que agora você pode estar pensando, Júlio, o que tem a ver, cara? Eu não vou rolar tubo. Calma, seja mais alegórico aqui. Vamos para o abstrato. A mesma linha de pensamento você pode colocar para qualquer situação da sua vida. Por exemplo, você teve um relacionamento que não deu certo, tá? Em vez de você ficar pensando, mas a pessoa isso, mas eu deveria isso, ela deveria ter feito assim e eu não sou culpado. Calma, onde vocês erraram? Qual foi o erro? Procedimental. Não o erro emocional, o erro procedimental. Eu te garanto que se você conseguir olhar com esse olhar mais distante, você pode chegar a conclusões incríveis. É isso, de certa forma, que eu como terapeuta faço para os meus clientes. Quando os meus clientes chegam com um turbilhão de emoções e todos esses rótulos, essas dificuldades, e vira aquele vômito, né? Aquela verborreia de automutilação emocional, né? O meu trabalho é jogar isso para o lado e falar assim, peraí, vamos avaliar a situação. O que aconteceu? Tá, então você se separou da sua esposa porque ela quis deixá-lo. Tudo bem. Por que você sente que ela quis deixá-lo? Porque eu sou um revoltado, porque eu não faço nada direito e porque ela é isso. Não, calma. O que ela esperava de você e o que você esperava dela e o que não foi cumprido nessa negociação, essas cláusulas contratuais? Quais foram as cláusulas que vocês quebraram? Ok, né, mas eu entendo que esse exemplo que ele está trazendo é muito difícil fazer isso sozinho, né?
fazer isso sozinho num término de relacionamento, né? Enfim, é mais difícil fazer isso sozinho. Então, a ajuda profissional, por exemplo, como é dele, né? Daí facilita, com certeza, né? Até porque é isso que a gente faz, né? De certa maneira, né? Não tão simples assim, né? Mas, de certa maneira, o que a gente ajuda os pacientes também é isso, né? Ah, cara, ela queria o tempo todo que, sei lá, tô inventando, tá, gente? Ela queria ter filhos e eu não queria. Opa, então veja, nós temos aqui uma potencial aprendizagem. Significa que você empreitou em um relacionamento sem reconhecer as decisões mais importantes que um casal deve tomar antes de aprofundar a relação. Logo, você cometeu um erro procedimental. Você esbarrou em um erro que você deveria ter detectado lá no começo, quando vocês estavam namorando. E você não detectou, e isso ocasionou em toda uma série de ramificações que te levou à posição atual. Ou seja, no próximo relacionamento que você quiser ter, vale você perguntar lá no começo as perguntas que realmente importam, as perguntas que você deve fazer quando está começando um relacionamento de longo prazo. Essa é a aprendizagem. É uma aprendizagem muito cara? Provavelmente, mas é assim que a banda toca. Eu não sei se eu me faço claro aqui, mas veja, por trás de todo erro existe uma potencial correção. E quando não existe correção, existe o caminho do auto-perdão. Isso eu sempre comento com os meus pacientes também, né? Que quando a gente vai comentar sobre uma situação, seja ela qual for, né? Eu nunca gosto de trabalhar com a perspectiva da culpa, né? Não gosto. Eu fui culpado disso, a pessoa foi culpada daquilo, eu tenho culpa de ter feito isso, ou ter deixado de fazer isso. Não, eu não gosto da culpa. Eu acho que a palavra culpa, a perspectiva da culpa, ela traz uma conotação, uma posição que não contribui em nada. Porém, entretanto, todavia, a gente tem que trabalhar então com a responsabilização do sujeito. Isso é bem diferente. Existe uma diferença crucial entre culpa e responsabilização, né? O exemplo que ele trouxe aí do casamento, né? Por exemplo, do relacionamento, existe uma responsabilidade desse sujeito. Uma responsabilidade do porquê que ele seguiu num relacionamento sem ter, por exemplo, sabendo, né, dessas questões de filhos e tudo mais, e por que ele escolheu seguir, né? Olha só, não é uma culpa, mas é uma responsabilidade. Bom, se você aceitou estar nesse relacionamento, sabendo que a outra pessoa gostaria então de ter filhos e você não quer ter filhos, existe uma responsabilidade das duas partes de ter continuado um casamento, né? Ter levado por tanto tempo, talvez enrolado, digamos assim, a pessoa, sem dar então uma resolução para essa questão, se é que existia uma resolução, né? Isso é uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade de você ter traído uma pessoa, uma responsabilidade de alguma coisa que você falhou, né? Aí a perspectiva muda, né? A culpa, eu não gosto, é algo meio, né? Enfim, não funciona, não é nada produtivo a gente trabalhar na perspectiva da culpa, né? E tudo mais. Mas na perspectiva da responsabilidade, a gente abre um leque de possibilidades de poder pensar aquelas situações, né? Tudo que eu falei até agora é relacionado a erros que são corrigíveis, né? Ou seja, situações que você consegue dar um jeito de contornar ou de reinterpretar, né? Mas e quando esses erros eles são incorrigíveis? E se, por exemplo, você brigou Existem erros incorrigíveis, será? Não sei, vamos ver. com seu pai, falou um monte de coisa para ele e uma semana depois ele faleceu e você não tem mais como fazer as pazes. Exemplo, sim. O que acontece em uma situação como essa? Bom, em uma situação como essa entra a segunda etapa que eu disse, né, que entra o auto-perdão. Ou seja, é a capacidade de entender que você não é perfeito e de que você sim foi tolo nas coisas que você disse, mas você não teve a malevolência de fazer. Ou seja, você não fez isso por maldade, você fez por desequilíbrio, por ignorância, por inocência até mesmo. Num caso como esse, por exemplo, da minha perspectiva de trabalho, né? A gente pensaria do porquê que o sujeito fez isso, né? O que aquela situação levou ele, o que significava esse pai para ele, o que significa então a ida desse pai nesse contexto, né? A gente trabalha numa perspectiva diferente, né? Eu sei, eu e ele temos perspectivas de trabalho bem distintas, né? Mas até para poder mostrar para vocês, né, como psicólogos, seja eles quais forem, têm também perspectivas e abordagens de trabalho muito distintas uma das outras, né? E que vão lidar com a mesma situação de maneira diferente. Às vezes visando o mesmo resultado, né? Eu viso o mesmo resultado. Por exemplo,
paciente que fizesse isso, né, com o pai dele, que fosse meu, é óbvio, eu não quero que ele fique se culpando e tal, né? Mas assim, como a gente vai chegar nessa situação, talvez, de eliminar essa culpa, né? A gente vai analisar de maneiras diferentes, né? A gente vai olhar para uma perspectiva diferente, né? Diferente do que o Júlio, por exemplo, faria, né? Na mesma situação. Isso significa que, por mais trágico que tenha sido e por maior que seja a culpa que você carregue, você só era uma criança imatura falando coisas que não deveria falar. Então, talvez seja o momento de se perdoar no processo e fazer uma promessa para si mesmo de que você nunca mais cometerá esse erro para ninguém. Mas aí a pergunta que eu faria, por exemplo, é assim, ó, por que você está se culpando disso? Porque tem muita gente que falou a mesma coisa talvez para os pais e não se culpa de ter feito isso. Mas por que pro seu pai você falou coisas tão erradas, tão ruins, sei lá, assim, tão malévolas e se culpa agora? Hã? Essa que é a grande questão, né? Do porquê que você sentiu isso que você está sentindo e não sentiu outra coisa. Porque é uma questão totalmente individual. E aí vai dizer da história do sujeito. De que lugar ocupava aquele pai, quem era aquele pai, o que estava acontecendo na relação deles naquele momento. Né? O que ele quis dizer com tudo aquilo pro pai dele. Né? Por que naquele momento ele falou aquilo e não em outro momento, talvez, né? Essa que é a grande questão para mim. Que talvez a gente abordasse de uma maneira diferente. Né? Do porquê que aconteceu daquele jeito, né? Por que você se colocou daquele jeito, naquele momento? Não de uma perspectiva, como eu disse lá antes, né, de culpabilização do sujeito, nada disso, né? Mas de uma responsabilidade. Não, você disse isso, você falou isso pro seu pai, aconteceu o que aconteceu, e agora a gente vai entender o porquê que aconteceu dessa maneira. O que te levou a fazer isso? E como é que você se sentiu dessa maneira? E por que agora tu tá se sentindo culpado? Porque poderia não estar se sentindo culpado, por exemplo. E também seria uma questão. Por que a pessoa falou tudo isso pro pai dela, o pai dela faleceu e ela não sente nenhum tipo de culpa ou remorso? Também é uma questão para se pensar, né? Então, enfim, mostrando que a gente tem perspectivas diferentes de trabalho, né, como eu disse antes. E se você tem uma vertente espiritual ou religiosa, eu recomendo que você converse com Deus, converse nas suas orações, para que você busque essa paz também. Afinal, o perdão ele é muito difícil de ser concebido. Mas a primeira pessoa que deve perdoar é você mesmo. E essa questão da culpa ou do perdão, da falta de perdão, né? Isso acaba com a vida de uma pessoa. Tem pessoas que passam a vida inteira sofrendo por alguma coisa que elas se sentem culpadas. Passam a vida inteira se martirizando e se punindo por grandes sentimentos de culpa, por erros que elas cometeram durante a vida, né? E aí na terapia, no processo terapêutico, a gente começa a pensar sobre isso, do porquê que você sofre tanto, por que você se martiriza tanto por uma culpa que às vezes a gente vai ver, nem era tanto assim. Mas para aquela pessoa significou muito, né? Para a história daquela pessoa, para a vida daquela pessoa significou muito. Aquela culpa, aquele remorso, né? Então aí a gente vai investigando, a gente vai vendo, a gente vai conversando e vai falando, vai falando, vai falando. Até que um momento a gente consiga, então, olhar de uma maneira diferente para toda aquela situação, ressignificar aquela situação, né? Enfim, eu acho que foi bem legal esse vídeo aqui, a gente pôde conversar sobre coisas bem interessantes. Eu gosto muito dos vídeos do Júlio, mesmo a gente tendo diferenças significativas, né, de abordagem e tal, a gente concorda com muita coisa, né? Talvez a gente não concordaria da maneira de trabalho, no sentido de que um trabalha de um jeito, outro trabalha de outro, né? Mas eu acho que no final, assim, no geral, a gente tem muita coisa em comum, né? Eu acho isso bem interessante. Normalmente eu concordo com ele, né? Poucas vezes eu discordo dele, né? Enfim, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante, considere deixar um like, se inscrever no canal. Eu tenho gostado muito de fazer aqui os reacts do Júlio e outros reacts aqui. Eu tenho recebido bons feedbacks aqui também no canal e tem sido bem legal. Deixa aqui nos comentários o que você tem achado, se você tem alguma sugestão, alguma dica, e o que você pensa sobre a culpa. Tu também carrega alguma culpa muito grande? E, no mais, eventualmente, se você estiver carregando uma culpa muito grande e gostaria de trabalhar isso, gostaria de pensar sobre isso, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e a gente pode, então, você pode saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo para agendar uma sessão ou, quem sabe, mais. Tá bom?
No mais, seria isso. Agradeço a atenção de todos. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.